bem-vindos a mais uma Hora Azul Grená. Nesta Hora Azul Grená vamos ter, como vem sendo hábito, o comentário desportivo de João Antunes e na segunda parte vamos ter connosco o Minhoca, não é, Marco? É verdade, Teresa. Vamos ter aqui o Minhoca, um dos capitães da equipa do Torriense, um jogador com um vasto currículo e que vem à Hora Azul Grená dar a sua primeira entrevista desde que é jogador, justamente, do Torriense. Muito bem, vamos ter então na segunda parte connosco o nosso médio centro. João, vamos então começar aqui com o teu comentário. Temos tido jornadas curtas, não é? Derivado também naturalmente desta pandemia, mas gostaria que nos desse a tua opinião sobre aquele que foi o jogo do futsal do Torriense, que defrontou o São Vicentense num jogo fora e que ganhou com larga margem por 7-1. Como é que viste esse jogo, João? Foi um jogo que já tínhamos antevisto, ia pôr frente a frente uma equipa do São Vicentense que na época passada teve algumas dificuldades, contra um Torriense que começou muito bem este campeonato e, portanto, já tínhamos visto que este Torriense era capaz de se impor frente à equipa da casa. Foi exatamente isso que aconteceu o arranque do jogo. Vimos logo que o São Vicentense tinha um plano de recuar as linhas, apostar bastante na defesa. Viu-se também pela forma efusiva como celebravam cada recuperação de bola, que ia ser uma equipa que ia apostar bastante no contra-ataque. Mas o Torriense, fruto da presença perto da grande área adversária, acaba por chegar à vantagem por uma grande penalidade e depois ainda dilata essa vantagem, sendo que foi a equipa que esteve sempre mais por cima. Foi um jogo muito partido na primeira parte, o Torriense não conseguiu sempre controlar o jogo como pretendia e o São Vicentense acaba por merecer o gol que faz mais perto do final desta primeira metade, bola parada, uma jogada estudada, mas um gol merecido devido àquilo que a equipa da casa fez durante toda a primeira parte. Na segunda metade, foi uma equipa que podia-se esperar uma resposta do São Vicentense, mas na realidade aquilo que vimos foi uma equipa do Torriense entrar muito focada e o Rafa Lopes, que deve ter ouvido aquilo que dissemos aqui na jornada anterior sobre o gol do Tunha, a fazer um gol praticamente de papel químico, grande gol, ligeiramente atrás da linha de meio campo, um gol de cobertura e dá a vantagem, logo dilata o resultado na segunda parte. O Torriense chega ao 4-1 quase de forma imediata e a partir daí conseguiu controlar os tempos de jogo. O Cristiano tem uma jogada onde há uma perda de bola do Torriense que gera um ataque perigoso do São Vicentense. Viu-se que o Cristiano tem uma voz forte naquele balneário, impôs e os seus companheiros a partir daí acertaram a toada. Uma segunda parte controlada que justificou este resultado dilatado. Já na primeira parte várias bolas ao ferro e foi uma equipa do Torriense que mostrou a sua superioridade. E temos Torriense isolado, não é, Marco? Sim, pela liderança, porque depois uma das equipas que compartilhava a liderança com o Torriense não jogou e, portanto, neste momento o Torriense é líder isolado. O Torriense no futsal não vai jogar no próximo fim de semana, já lá vamos. Passemos aqui ao futebol sénior masculino, equipas em campo a aquecer e 15 minutos antes o jogo não se realiza. João, como é que tu vês isto? É algo caricato, não é? Não creio que, pelo menos que eu tenha conhecimento, que se tenha visto isto recentemente no futebol, mas é algo com o qual vamos ter que trabalhar nestes tempos. São tempos incertos, não só no desporto como em tudo, já sabemos, nas nossas vidas, e vai sempre haver aqui alguns adiamentos, uns que se querem mais cedo, não é? Com alguma comunicação anterior, outros mais tarde. O importante, a meu ver, será manter a segurança de todos os envolvidos, não só dos jogadores, também das equipas técnicas e da organização, e portanto foi um cenário algo caricato, esperemos que talvez não se repita, mas que teve que ser e hoje em dia é algo que vamos ter que encarar com alguma normalidade, claro. Sim, é importante que fique claro que estas situações o Torriense é completamente alheio. Nós tínhamos publicado nas redes sociais que íamos fazer transmissão, tínhamos tudo montado para fazer a transmissão em direto e o jogo foi adiado. Aliás, quem nos acompanha viu que fizemos stories com os jogadores à entrada do túnel, não é? Portanto, a treinar. Fomos tão surpreendidos quanto os nossos adeptos, seguidores e sócios. João, uma antevisão daquilo que vai ser o jogo do Torriense com o Sacavonense. Como dizia hoje o nosso Mister na conferência de imprensa, vamos na quarta jornada, mas para o Torriense é apenas o segundo jogo, não é? E o segundo jogo fora, contra o Sacavonense. Dá-nos a tua antevisão. Exatamente como o Mister Filipe Moreira mencionou, este jogo começa antes propriamente do próprio jogo. O Torriense vem aqui de um início de campeonato com falta de competitividade, talvez, um calendário com muitos buracos devido a estes adiamentos, e vai jogar contra um Sacavonense, exatamente como a Teresa referiu, fora, e num terreno que é novamente sintético, que na primeira vez contra o Fátima Sade já se viu que teve algumas dificuldades. No entanto, é uma equipa do Torriense que
se pretende afirmar-se como um candidato, como sabemos que o quer fazer, vai ter que jogar como se nada se passasse e impor o seu jogo. O Sacavenense é um adversário complicado, ainda assim. Começou muito bem este campeonato, a jornada anterior incluiu vários jogadores no 11 da semana desta Série F e é uma equipa que vem de uma vitória moralizadora frente ao Caldas, portanto não é um adversário qualquer e eu acho que é o primeiro grande teste deste Torriense nesta temporada e vamos ter um jogo sem dúvida bastante renhido entre as duas equipas. Sim, concordamos. João, falaste em grande teste, ontem foi o sorteio da Taça de Portugal e aparentemente vem outro teste aí no horizonte. É verdade. Saiu-nos o Alverca, tido à partida como um dos grandes rivais à subida de divisão aqui na nossa Série F. O que é que te pareceu que ditou a sorte aqui para o Torrense em termos de Taça de Portugal? Sorteio. Bom, a meu ver, não sendo o teste mais difícil que poderia ter calhado ao Torrense, não é sem dúvida o mais fácil. Uma equipa da Série F, duas equipas que se conhecem bem, e um Alverca que, à semelhança do Scout, vai querer subir divisão e vai querer voltar às primeiras ligas, onde já esteve no passado, assim como o Torriense. Vai ser um jogo que vai depender ainda de muitas variantes, o jogo ainda está algo longe, vai depender de calendários com estes adiamentos, onde é que vão ser colocados os jogos, vamos ver como é que vão chegar as duas equipas, mas se chegarem com a toada que todos prevemos, que é uma toada de vitórias e uma toada de continuar a lutar pela subida de divisão, vai ser um jogo muito interessante. Podia ter calhado ao Torriense equipas mais complicadas de outras divisões, claro, mas este Alverca sem dúvida que não é, é um osso duro de roer, não vai ser nada fácil. João, não temos esta jornada futsal e futebol sénior feminino, pelas razões já sabidas, são jogos que foram adiados. Como é que vês este adiamento? Bom, sem dúvida que vai ser negativo para o ritmo competitivo das equipas. Já falámos disso anteriormente sobre o jogo do futebol sénior masculino que não foi disputado contra o Sintrense e nos outros campeonatos vai ter o mesmo efeito. Agora, eu gosto sempre de ver o copo meio cheio do que meio vazio e sabemos que o Torriense, e quem segue as redes sociais do Torriense sabe, está a apresentar novos reforços, particularmente também para o futebol sénior masculino, mas também para o feminino e no futsal. E este início de época, esses treinos, existir mais tempo para preparar, às vezes pode ser bom para melhorar o entrosamento entre os novos jogadores, claro. Claro que o ritmo competitivo vai se sentir falta, mas vamos esperar sempre pelo positivo, vamos esperar que tudo seja feito em conformidade com as regras e é uma realidade nova que todos nós vamos ter que saber lidar e esperemos que as pessoas envolvidas voltem com força e que tudo corra pelo melhor. Temos que ser resilientes. É isso mesmo. Se bem que hoje o Mr. Filipe Moreira diz que naturalmente as equipas treinam para competir, não é? Sim. Eu creio que eles estão todos sempre muito na expectativa do jogo e querem jogar. Muito obrigada, João. Já sabe que pode encontrar a opinião do João Antunes no seu blog Fecha ao Maio. Seguimos para a segunda parte, onde nos espera o Minhoca. Até já. Olá, boa noite. Já estamos de volta com um dos capitães da equipa sénior masculina do Torriense, aqui com o Nelson de Estrela. Quer dizer, não sei se devo tratá-lo por Nelson de Estrela ou Minhoca. A Minhoca. No futebol sempre foi Minhoca, só em casa que é Nelson. 32 anos, certo. Natural dos Açores, da ilha de São Miguel. Como é que têm sido estes primeiros tempos aqui no Torriense, Minhoca? Tem sido muito bom, desde que cheguei fui sempre bem recebido, tudo o que eu precisei sempre me ajudaram e isso é o que mais interessa, é nós sentirmos bem como se estivéssemos em casa e aqui sinto-me muito bem. Ou melhor, aquilo que tu encontraste no Torriense correspondeu às expectativas que tu tinhas do clube, porque certamente já o conhecias, não é? Mas correspondeu à expectativa que tinhas do clube? Sim, até surpreende-me pelas condições que o clube tem na divisão que está, por isso acho que é um clube que tem que estar sempre a pensar em estar mais acima. Ou melhor, que tu foste um jogador que passou pelos vários patamares do futebol português, inclusive pela Primeira Liga, e portanto eu perguntava-te se tu encontras aqui no Torriense aquele estofo que é necessário para se conseguir almejar os objetivos que temos, que neste caso que é a subida de divisão. Sim, é assim, pouco a pouco o clube tem que ir crescendo e é nesse sentido de que nós também estamos cá para ajudar o clube a crescer. Eu acho que sim, acho que tem todas as condições para andar nos patamares, mais acima. Nelson, falando um bocadinho de ti, de onde é que surge esta alcunha Minhoca? Essa é uma boa pergunta, essa é uma pergunta que muita gente já me fez.
Eu às vezes até entrava na brincadeira e dizia que eu gostava muito de ir à pesca e apanhava minhoca para ir à pesca, mas o certo é que eu era muito novo, eu tinha 9 ou 10 anos quando comecei e deram-me essa alcunha, por isso não... Nem sabes de onde vem a história. Não. Construíste uma história à volta da pesca para justificar a alcunha. Sim, era uma brincadeira que eu dizia nas entrevistas, mas ao certo eu não sei, porque há muitos anos atrás, por isso já não me lembro porque é que foi. Ou melhor, que tu nasceste em Ponta Delgada, és açoriano de raiz, não é? Sim, certo. Conta-nos um bocadinho como é essa experiência de crescer numa ilha. Sim, claro que lá nós temos tendência a ser muito unidos, porque é uma ilha, claro. E claro que gostamos muito de viver lá, estamos sempre à volta do mar, é muito bom, é uma ilha, uma zona tranquila, por isso é muito bom viver lá nos Açores também. Recomendas, não é? Por isso é que muita gente que eu conheço também, jogadores que foram para lá jogar e ficaram lá, construíram famílias lá, porque é um sítio suave, um sítio tranquilo, um sítio bom de se viver. Sim, também deslumbrante, não é? Não, que tu fizeste a tua formação no Marítimo, mas não no Marítimo da Madeira, que é aquele clube mais conhecido, mas no Marítimo dos Açores, e inclusive foste campeão. Queres contar-nos um bocadinho como é que foi esta experiência? Na altura eu ainda era infantil, eu tinha 12 anos, só que o treinador na altura chamou-me para ir para os iniciados. E foi aí que fui campeão. Ainda era infantil, mas subi um escalão e fui campeão. Claro que foi muito bom, foi a primeira vez que fui campeão lá nos Açores. E depois vir aqui jogar com as equipas é totalmente diferente. Porque a gente está habituados lá e vir aqui foi muito bom. Foi uma boa experiência. Sim. E é a primeira vez que vais ao continente? Era essa experiência que fez no Marítimo? Sim, foi a primeira vez. E portanto é toda uma Eu já nova... tinha viajado só em trilhas, para o continente foi a primeira vez. E portanto o futebol também te deu a conhecer, a conhecer o continente. É só essa a bagagem que trazes do Marítimo ou em termos de futebol é uma coisa que recordas que te tenha dado muito para aquilo que és hoje enquanto jogador? Sim, é um clube onde me fez crescer. Estive lá dos 10 ou dos 9 aos 18, foram muitos anos. Sim. E então nessa idade tudo nos parece uma eternidade de tempo. E a partir ali dos iniciados na segunda época, eu fiz 3 épocas, como eu tinha 12 anos, subi para os iniciados, fui campeão. E fiquei mais 2, que eram as 2 normais. E eu, dali dos iniciados da segunda época, até aos júniores, fiquei sempre com o mesmo treinador. E então foi... Dá uma imensa estabilidade, não é? E quase sempre com os mesmos jogadores. E então foi muito bom e fez-nos crescer imenso também. E no último ano de júnior, segues para a União Micaelense, não é? Sim, segui em janeiro. Em janeiro, onde fizeste também a tua estreia como sénior. Sim, na altura eu fui para a equipa sénior. Fui contratado para ir para a equipa sénior. Só que havia jogo, naquela altura a União Micaelense de júnior estava a competir para ser campeão. Então os jogos mais difíceis eu vinha para baixo tentar ajudar, mas eu fui contratado para a equipa sénior. E esse também é uma altura, ou seja, eu acho que na altura em que um jogador passa de júnior para sénior, marca também um momento na carreira. Sim, é totalmente diferente. A gente ali na formação é mais brincadeira, e a gente já começa a ir com um patamar mais acima para os séniores, já começa a ser mais... E sentes aquele profissionalismo a chegar quando... Apesar de eu quando era juvenil e júnior, juvenil de segunda época e júnior, eu já ia aos séniores, do Marítimo. Lá de vez em quando eu ia fazer jogos com os séniores, mas claro que é totalmente diferente. E que era a ambição nessa altura de qualquer miúdo, não era? Era ir fazer um jogo de séniores. Claro que sim. Tu fizeste 4 épocas no União Micaelense e depois dá-se a tua transferência para o Santa Clara. Certo. Como é que tiveste a transferência, Minhoca? Eu fiz aquelas 4 épocas bem no União Micaelense, pronto, só que eu na altura tinha um contrato. Eu tinha um contrato com o União Micaelense. E houve várias abordagens nesses anos que eu tinha o contrato, para eu ir lá, para ir lá fazer experiência, porque assim, eu estou numa 3ª divisão dos Açores, e para a 2ª Liga é um passo muito grande. Gigante, Uma coisa é estar aqui no continente, outra coisa é estar lá nos Açores. Bem, temos o Ronaldo da Madeira, não é? E quando surgiu a oportunidade, claro que foi na altura que acabou o meu contrato com o União Micaelense, claro que fiquei muito feliz por ir para a 2ª Liga, passar da 3ª divisão dos Açores e ir para a 2ª Liga é um passo muito grande. Gigantesco.
depois de 2 épocas e meia no Santa Clara, tens aqui uma possibilidade interessantíssima de poderes vir a representar o Paços de Ferreira, na altura ainda por cima integrado num projeto fabuloso que o Paços de Ferreira tinha nessa altura. Como é que fizeste isso? Na altura eu fiz aquela primeira época no Santa Clara, pronto, jogava, não jogava, vinha de uma realidade diferente, não se trabalhava muito taticamente. Eu cheguei ao Santa Clara, tive muitas dificuldades taticamente, porque não trabalhavas o lado tático. Tanto o lado Sim. tático, e ali cheguei, eu parecia que não sabia jogar futebol, e disse, realmente o futebol não é só ter bola nos pés e vamos embora, que era o que a gente pensava. Claro. E na segunda época também andei ali, jogo no Santa Clara. E quando acabou a segunda época, eu coloquei na minha mente e disse, não, eu vou trabalhar, porque o mês de férias, eu trabalhei o mês de férias todo, e disse, não, eu tenho que vir mais preparado que os outros para eu me destacar. Quando começar a época, para eu já estar no meu limite, no outro nível. E foi, depois comecei a época no Santa Clara bem, comecei a fazer gols, assistências, comecei a aparecer e começou a aparecer interesses de clubes da Primeira Liga. Claro. E por acaso na altura a gente tinha vindo fazer aqui um jogo contra o Covilhã, ganhámos o jogo e estávamos no aeroporto e o diretor, o Paços de Ferreira, ia jogar a Madeira. E o diretor apanhou-me nas escadas e chegou ao pé de mim, o Carlos Carneiro, perguntou-me, tu é que és o Minhoca? Eu disse, sou. Eu sou diretor executivo do Paços de Ferreira, não sei o quê, queres vir para cá em dezembro ou em janeiro? Eu disse, qual é que eu disse, assim, vocês que me apresentem a proposta, e claro que eu tenho interesse em ir para um clube da Primeira Liga. Ele, ok, fica descansado que a gente depois vai entrar, quem é o teu empresário? Vamos entrar em contato contigo. Ok, e surgiu a primeira conversa, foi assim. No aeroporto? No aeroporto. Minhoca, tinhas dito que já tinhas tido a experiência de vir ao continente, na altura ainda integravas os júniores, não é? Sim. Mas vir para o continente, jogar nos séniores, um menino da Madeira, peço desculpa, dos Açores, não é? E vir para o continente, como é que se sente essa experiência? O início não foi fácil, deixar a família, era a primeira vez que saía lá. Tinhas que idade nessa altura? 24, ainda tinha 24, porque fui para lá em janeiro, ia fazer 25 em abril. Claro que foi um choque, deixar a família, claro que eu trago sempre, na altura já tinha a minha filha, que é agora mais velha, já tinha com um ano. Claro que é sempre um suporte ter a esposa e a filha consigo, mas certo. Claro que ia deixar o resto da família toda e era uma experiência diferente. Claro que o início experiência diferente para todos, até para a tua mulher, não é? Mas por acaso, pronto, Paços de Ferreira é uma cidade muito tranquila, uma cidade boa também de se viver. É a capital do móvel. Se calhar se fosse o centro de Lisboa, se calhar se fosse para o centro de Porto, se calhar um ia sentir maior, mais. Claro. Agora Paços assim, de Ferreira não foi assim tão grande, uma zona mais tranquila, por isso a adaptação até foi boa, mas claro que custa sempre deixar a família. Tu tiveste 4 temporadas no Paços de Ferreira e logo na primeira tens uma oportunidade única, que é disputar um play-off de Liga dos Campeões. Como é que foi isto? Foi incrível para ti, para a cidade? Eu quando cheguei lá já tinha acabado. Eu não apanhei a fase da Liga dos Campeões nem da Liga Europa, porque eu cheguei em janeiro na Calhão. Eles fizeram ali tinha tinha sido no início da temporada, eu já não apanhei. Mas apanhaste ainda essa equipa que era uma equipa muito forte do Paços de Ferreira? Sim, individualmente tínhamos uma equipa muito forte. Mas depois no coletivo já não éramos tão fortes, por isso é que também na Calão tivemos para descer de divisão. A gente foi ao play-off com o Aves no fim. Depois ganhámos e mantivemos. Havia muita qualidade individual, mas enquanto equipa... A subida do Boa Vista à primeira divisão. Tinha muita qualidade individual, mas como equipa não funcionava. É curioso, Minhoca, porque temos aqui um dado interessante, não é? Porque nessa altura... treinava também nessa equipa o Fred Martins, que é teu colega hoje. Certo. Tinhas esse conhecimento? Chegou a cruzar-se contigo em algum treino? Eu, por acaso, quando cheguei e quando o vi, até já comentei isso com ele.
Eu, por acaso, eu pensava para mim, essa cara eu conheço. Eu depois falei-me que esteve lá no Paço Ferreira. Sim. Com a certeza que a gente se encontrou, Sim. mas eu já não me recordo bem. Não te recordas Mas certeza que a gente se encontrou, porque vinha sempre jogadores dos júniores treinar connosco. Naquela altura, e hoje é mais novo que tu, não sim, é? Sim, na altura estava nos júniores. E ele, na altura, quando teve uma entrevista connosco, falou-nos precisamente nessa altura no Paço de Ferreira, foi quando ele teve hipótese de ir treinar com os séniores. Sim. E já tu eras sénior, não é? E às vezes podias ter memória de um colega que agora, passado estes anos todos, voltas a encontrar. Por acaso, eu já comentei com ele, quando o vi, eu sabia que aquela cara não me era estranha. Por isso, certeza absoluta que a gente se cruzou nos treinos. Tu no Paço Ferreira cruzaste com outros jogadores que hoje em dia são verdadeiros craques do futebol mundial, não é? Vou citar aqui alguns: Sérgio Oliveira do Porto, Série do Fulham, Diogo Jota do Liverpool, Fábio Martins do Famalicão. Alguns destes jogadores na altura já te deixavam, vá lá, boca aberta com a sua qualidade? Sim, são jogadores com muita qualidade, com uma mente muito forte. Por exemplo, o Diogo Jota, ele vinha treinar, por exemplo, acontecia ele vir dos júniores treinar connosco e era como se fosse um de nós, não se retraía, não nada. E há jogadores, por isso, estão hoje em dia. Claro, e aquela qualidade não engana, não é? Claro que sim. E o Minhoca, nessa altura, quando olhava para estas estrelas, queria o quê? Aprender com eles? Sim, quando eu cheguei lá, claro, apanhei outros jogadores que também já tinham muita experiência, como o Filipe Anunciação, o André Leão, apanhei o Bebé, na altura que eu cheguei lá, por isso eram jogadores com muita experiência. Claro que chegas lá, entras num balneário daqueles, claro que sentes, mas depois aos poucos eles vão-te deixando à vontade e vejo que realmente estás... Que é também o mais importante, não é? Foste companheiro de colegas que hoje em dia são craques, mas também treinadores, ou seja, nomes do futebol mundial. Tiveste Costinha e Manisco como adjunto, tiveste Paulo Fonseca, que hoje em dia está na Roma, e Jorge Simão também, que hoje em dia está a trabalhar no Médio Oriente. Guardas boas recordações destes treinadores, especialmente de algum deles? Sim. O Costinha e o Maniche eu já não os apanhei. Porque eles saíram antes de eu chegar. Eu já apanhei foi o Henrique. É a geração antes. O Henrique Calixto. Eu já apanhei o Henrique Calixto nesse ano que eu fui para lá. O Paulo Fonseca apanhei no ano a seguir. Sim, claro. Que ele está pelo aquilo que ele apresentou nas equipas. Claro. Pelo futebol que as equipas dele apresentavam. E aprendi imenso taticamente com ele. Ele é um treinador tático, é um treinador de posse. E a gente, na altura com ele, a gente lá no Paço jogávamos muito bem. Que entendemos bem aquilo que ele queria. Claro. E ele até numa altura chegou a dizer que nós voltamos a dar alegria do futebol a ele. Que a gente fazia realmente... interpretavam muito bem as suas ideias. Bem aquilo que ele queria. O Jorge Simões também tem muitas boas recordações, mas era já um treinador diferente em termos de jogo. Já era um treinador de transição. Já não era um treinador tanto de posse. Mas também, claro, que aprendi imenso com ele também. Um treinador rígido. Era um treinador que nos treinos tinha que ser, não era a 100, era a 200, era como se fosse o jogo. Muito exigente, claro. Muito exigente. Minhoca, quando foste treinado pelo Jorge Simão, não é? Que tinha como adjunto o Sérgio Marquês, não é? E que, curiosamente, é hoje um dos adjuntos do Filipe Moreira. Como é que se dá esse reencontro? Foi um bom reencontro. Por acaso, até quando cheguei aqui no primeiro treino, não tinha a noção que ele era um dos adjuntos do Filipe. E então fiquei surpreendido. Claro que foi uma boa surpresa. Em 2017 voltas ao Santa Clara, neste caso para a segunda divisão. A que é que se deveu essa mudança e como é que ocorreu? Essa mudança acabou o meu contrato no Paço de Ferreira, não renovei e surgiu a oportunidade do Santa Clara. Na altura foi-me transmitido que era uma época que íamos lutar pela subida de divisão, que iam construir uma equipa para isso. Ao início fiquei ainda um bocadinho balançado. Também houve outras propostas para ficar cá, mas claro, surgiram outras propostas da segunda Liga. E então, sendo segunda Liga, o clube da minha terra a querer que eu vá para lá e vai construir uma equipa para a subdivisão, logicamente que vou decidir por uma equipa da minha terra. Claro. E voltas a ganhar, não é? Porque mesmo nessa época consegue um excelente segundo lugar, é isto, agora parece-me que é isto, apenas atrás do Nacional da Madeira. Certo. E assim, sobe em divisão.
Portanto, este trabalho que depois dá neste resultado é quando o jogador sente, olha, todo o esforço valeu a pena, não é? É verdade. Acabamos a época, foi esse, como costuma-se dizer, cereja em cima. No topo do bolo. 33 jogos, 3 golos, não é? Uma época em grande. Sim, foi uma época muito boa, muito produtiva. Apesar da subida de divisão, também foi uma época que eu voltei a ser pai. Por causa, já falei nisso numa entrevista, além de ser pai, subimos de divisão. Então foi uma época inesquecível. Uma época inesquecível. Ou melhor, que tu no Santa Clara cruzaste com um jogador que passou pelo Torrense aqui no ano passado, que era o Ruben Saldanha. Eram amigos? Sim, sim. E pediste algum conselho sobre o Torrense? Sim, dávamos muito bem, e até quando surgiu a oportunidade de vir aqui para o Torrense, foi a primeira pessoa que eu pensei foi em ligar, porque eu sabia que ele tinha vindo para cá. Tinha passado a buscar, claro. E então aproveitei logo para ligar, para saber. É normal que um jogador, antes de ir para um clube, tenta procurar o máximo de informações, a saber se as pessoas são sérias, sem boas condições, isso é normal acontecer. E o que ele me transmitiu foi tudo coisas boas. Claro. Bem, Minhoca, já falámos, acho que já percebemos que tens 2 filhos. O que eu acho que ainda não ficou claro é que são 2 meninas, não é? 2 filhas. Sim. Já falámos há pouco no Nacional e sabemos também que houve uma história com uma das tuas filhas numa altura em que foste jogar à Chopana. Pode-nos contar essa história? Certo, foi no ano que a gente subiu, nós no dia a seguir, normalmente a gente quando vai para as ilhas fica sempre mais um dia. E então jogámos no domingo e vinhamos embora na segunda. E a minha esposa estava nos últimos dias. Da gravidez? Da gravidez. Sim. E então ela foi para o hospital naquela manhã e eu recebi a notícia, ainda lá estava na Madeira que ela tinha nascido. É pá, que maravilha. E o segundo dia mais feliz da tua vida. É verdade. Eu quando cheguei lá aos Açores fui equipado de Santa Clara diretamente para o hospital. Já agora que falamos das meninas, deixam o nome delas para elas ficarem orgulhosas. A mais velha chama-se Maria Júlia e a mais nova Benedita. Muito bem. A família é absolutamente essencial para o sucesso, especificamente de um jogador. Achas que este acompanhamento da família faz-te também Minhoca com o sucesso que tens hoje? Sem dúvida. Elas é que estão lá para me dar força. Uma casa de mulheres, não é, Minhoca? Uma casa de mulheres, eu estou em desvantagem. Elas é que estão lá para me dar força, elas é que estão lá quando eu estou mais triste para me animarem. Elas é que são o meu suporte. A base de tudo, não é? Elas é que são a base. Ou melhor, que depois de 2 temporadas neste regresso ao Santa Clara, voltas para o continente e neste caso vais para o Varzim, onde fazes também boas temporadas, tendo inclusivamente disputado uma eliminatória da Taça de Portugal no Estádio do Dragão. Eu pergunto-te, é uma motivação extra poder jogar nestes palcos? Sim, é diferente. Entras num Estádio do Dragão, entras num Estádio da Luz. Mesmo na altura no Passos, apanhámos o Benfica na primeira jornada, fomos lá jogar com quase 50 mil pessoas. A gente entra lá nem se consegue comunicar. Não é como hoje com a assistência e ouvimos toda a gente. É verdade, infelizmente. Mas há um jogo diferente. Claro, uma sensação. E uma motivação extra. Claro. Lembras-te especificamente desse jogo no Dragão? Vocês perderam 2-1, não foi? Certo. Lembras-te desse jogo? Sim, lembro muito bem. Esse jogo, por acaso, eu comecei no banco. Eu tinha vindo de um problemazinho muscular e então comecei no banco. Mas é um jogo que nós jogámos cara a cara com o Porto. Eles fizeram 1-0, nós fizemos 1 igual, e eles depois conseguiram fazer o 2-1, mas foi um jogo que tivemos muito bem. Muito bem, excelente. Ó Minhoca, e nós com muita honra temos este ano aqui no Torrense. Como é que tens sentido esta equipa? A equipa onde estás hoje? Não, tem sentido bem. Os jogadores que ficaram e os que vierem para acrescentar, acho que estamos a formar um bom grupo, pessoas tranquilas, que gostam de ajudar a quem precisa, a quem é novo e tudo, e isso é muito importante. Acho que estamos a criar um grupo bastante coeso e bastante motivante. E achas que seria tão especial? Nós ficamos a conhecer, portanto, nós estamos a gravar este programa que vai para o ar na sexta-feira e, portanto, vamos ficar a conhecer o resultado da terceira eliminatória da Taça de Portugal depois de gravar o programa.
Mas falando agora de taça, era interessante chegar no Torriense tão longe quanto chegaste no Varzim? Claro que é sempre bom, a taça é sempre uma incógnita, mas... É um campeonato onde tudo é possível, sim, não é? tudo é possível, cada jogo é uma final, Certo. tudo pode acontecer. E claro que se me perguntar se queria apanhar um grande, se calhar ia dizer que não. Claro, quanto mais tarde melhor. Quanto mais tarde melhor. Vamos apanhar equipas acessíveis para irmos o mais longe possível. Pois. Ainda por cima hoje em dia não há adeptos, o que é que interessa a gente apanhar um Benfica, um Porto em casa? Mas há sempre novidades na taça, não é? Ou seja, aquilo que às vezes consideramos acessível pode ser ali uma surpresa. Melhor, uma pergunta relativamente a esta conjuntura que nós estamos a viver. Qual é a sensação de vocês estarem a aquecer para um jogo e depois de repente o jogo ser adiado? Isto é absolutamente inacreditável. Sem dúvida, foi uma tristeza imensa que sentimos no domingo. Assim, trabalhamos uma semana, não é? Trabalhamos uma semana toda. Preparar um jogo e chega ao fim de semana, estamos no aquecimento e vem-nos dizer que não há jogo. É inacreditável. Aliás, o Torriense em 3 jornadas só conseguiu fazer um jogo. Isto é uma coisa que parece quase uma realidade paralela. Parece que está a acontecer, mas ao mesmo tempo parece surreal, não é? Isto sim, sim. Eu estou a ver que a gente não começa o campeonato em casa. A gente joga ou taça ou joga fora. Não está fácil de jogar em casa. Nós estamos a rir de um assunto sério, mas às vezes vão dar... É um assunto inacreditável. Aliás, o Torriense ontem tomou uma posição, aliás, sobre este assunto. E é importante que se perceba, porque de facto é surreal e não se percebe quais são os pesos e as medidas para que as coisas os jogos são adiados porquê, não se está a perceber. Sim, Portanto, o Torriense tomou uma posição e é importante que o tenha feito, que é para as coisas ficarem claras, porque qualquer dia não há datas para adiar jogos, não é? Como continuamos a adiar jogos e qualquer dia vocês não têm calendário. Não é? E nós, dessa maneira, não sabemos quando é que acaba o campeonato. Claro. Vai sempre jogos adiados, E também é muito importante que os sócios e adeptos entendam perfeitamente qual é a posição do Torriense face a este tema. Claro. Diz-me uma coisa, tu sentes esta equipa com espírito de subida, claramente? Sim, essa equipa foi construída para isso. E isso claro que o campeonato é um campeonato complicado. E nós vamos de jogo a jogo, cada vez a crescer mais e cada vez querer esse objetivo que é a subida da divisão. Como é óbvio. Nhoca, agora vamos para terminar assim umas perguntas de resposta rápida, pode ser? Nós perguntamos e tu respondes aquilo que vier à cabeça. Melhor jogador com quem já jogaste? Sério. Melhor treinador? Paulo Fonseca. Melhor dupla do meio campo? Sérgio Oliveira, Sério. Melhor capitão de equipa? Pedro Pacheco. O teu atual jogador favorito? Atual? Messi. A maior lenda do futebol? A maior lenda do futebol? Eusébio. Preferes fazer uma assistência para golo ou preferes fazer golo? Prefiro fazer as duas. Não dá, só uma. Ou assistência ou golo. Prefiro fazer golo. Minhoca, foi um prazer ter-te aqui. Nós vamos despedir-nos, mas antes, e mesmo sabendo que eles não podem estar no estádio com vocês já perceberam que eles não vos largam e que vos apoiam através das nossas redes sociais e muitos deles através de escadotes para poderem ver os vossos jogos. Eu pedi-te que nos deixasses uma mensagem final para os nossos sócios e adeptos que tanto vos acarinham. O que eu tinha a dizer é agradecer o apoio que eles têm-nos dado, apesar de jogarmos fora ou em casa, que aconteceu no jogo da taça, e eles estarem lá a nos apoiar, mesmo não podendo estar no estádio, por isso é que nós no fim do jogo vamos sempre lá agradecer, porque é o mínimo, não é? É o mínimo que podemos fazer. Mas também tem agradecido com resultados, que é isso também alimenta. Sim. E é dizer que eles continuam a nos apoiar, que eles são muito, apesar de não estarem no campo, mas são muito importantes para nós, nos bons e nos maus momentos. Claro. Muito bem. Minhoca, muito obrigado pela tua presença. Minhoca, obrigada. Nós vamos aqui despedir-nos desta Hora Azul Granado, vamos ter uma jornada curta e que nos sabe a pouco, não é? Sim, este fim de semana vamos ter uma jornada curta porque tanto o jogo do futsal como o jogo do futebol feminino foram mais uma vez adiados pelas razões que já são conhecidas e que vêm sendo, infelizmente, um hábito. Ainda assim, no domingo, e se não houver nenhuma surpresa de última hora, esperemos que não, a equipa masculina vai deslocar-se ao estádio do Sacavenense para às 15 da tarde fazer a 4ª jornada do Campeonato de Portugal, numa partida que terá transmissão nas redes sociais do Torriense, da ONFM e da Torres Vedras Web, assim como no YouTube do Torriense e da ONFM.
Muito bem, reforçar que nós vamos transmitir todos os jogos, só na eventualidade não descer autorizado, é que não o faremos, porque sabemos que com este constrangimento das pessoas não poderem ir ao estádio, nós queremos que todos estejam o mais perto possível desta equipa que só nos tem dado alegrias até à data. Marco, relembrar mais uma vez que estamos em pleno museu, faça a sua marcação, estamos debaixo de uma pandemia, portanto é necessário fazer uma marcação para fazer uma visita guiada, e temos também aqui a Scoot Fun Store, não é? Exatamente, onde pode adquirir estes produtos do Torriense, de merchandising, e outros que entretanto queiram vir ver. Muito bem, se ainda não é sócio do Torriense, faça sócios, ajude este clube a chegar o mais longe possível. Tenha um excelente fim de semana. Um excelente fim de semana. Obrigada, Miguel. Obrigada. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Uma semente junto à terra, um fruto para apanhar. A voz que canta ao vento, o coração a cultivar. O prado verdejante, ovelhas brancas a pastar. As galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta-relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, ao seu lado para a vida.